A minha lembrança mais antiga com a Lucinda, olha, eu devia ter uns 5 anos. Eu lembro, assim, de encontrar, às vezes eu indo pra escola, pro ponto de ônibus, e como ela sempre gostou muito de plantar flor, tinha muita flor, assim, na linha do trem. Às vezes eu pedia para ela, quando eu encontrava ela, se eu podia pegar essas flores para levar para a escola, para alguma professora. Então, essa proximidade também geográfica, de, né, morar próximo, era bom porque a Lucinda sempre estava cruzando os meus caminhos e eu cruzando os caminhos dela, assim, no dia a dia, né? Ela era muito festeira. Então, eu lembro da festa de Folia de Reis, São Cosme e Damião, natais. Mas eu tenho uma experiência assim de entrar no ateliê. A primeira vez que eu entrei no ateliê, que eu fiquei assim surpreso com tanto de coisa, de objetos. Eu acho que desde lá assim já tinha isso dentro de mim de me interessar pelo mundo das coisas, né? Perguntava tudo, qual que era a função de cada coisa ali dentro. E por trás de cada objeto sempre uma história, né? Ela era uma ótima contadora de história. Teatro, eu acho que eu fiz por volta... A primeira vez que eu fiz foi com uns 11 anos. E eu achei super difícil. Me interessava mais o processo da feitura ali do ato de cada lã, dos tingimentos. Achava mais interessante do que tecer, porque eu era muito agitada e aí isso exigia de mim ficar sentadinho e tecendo. Aí depois com 17 anos eu estive lá e aí era um momento que ela estava retomando, eu lembro que ela estava retomando com mais gás, assim, as obras, né, os tapetes, a coisa da tecelagem, e aí eu voltei a fazer um pouco com ela. A Lucinda ficou conhecida assim por algumas pessoas que trabalham ainda hoje na prefeitura municipal como uma pessoa brigona, que não abria mão dos projetos, dos ideais. Um dos momentos mais marcantes e assim que me inspirou muito, inclusive, às vezes eu fico pensando assim, o quanto isso é crucial hoje para mim, como quase profissional de museologia, esse espírito assim ativista e muito vibrante, porque defendia, mas também não era no grito, sabe? Tinha muito diálogo, tinha um certo frescor assim no jeito que ela colocava as coisas. Ela era uma ótima comunicadora. E um dos momentos que mais me marca foi quando ela consegue desenvolver as feiras de artesanatos com uma certa itinerância, assim, aqui no município e em outras cidades da região. Então começa lá na praça, que ela defendia tanto, né? A praça conhecida como Praça do Coreto. E depois ela consegue ocupar de maneira muito legítima, assim, eu acho que foi um ganho para a cidade até aquele momento fazer a ocupação na estação, né? A antiga estação que hoje não é mais, não tem mais essa função, mas ali ela conseguia reunir os artesãos da cidade, né? Alguns ainda estão entre nós, outros já partiram. Mas ela conseguia reunir essas pessoas e trazer também o poder público para essas questões, né? E o que me, assim, indigna um pouco é que muitas vezes custeado pelo próprio bolso, né? Então ela financiava as próprias causas. Era um momento diferente desse momento que a gente experiencia hoje. Hoje as coisas são um pouco mais palpáveis no sentido de se fazer, produzir cultura. Eu estou falando de início dos anos 2000, talvez, 2005, essa atuação mais forte. E isso sempre alinhado com questões ambientais, que é um outro fator interessante que vai aparecer na obra dela, né? Porque a tecelagem é algo extremamente orgânico, né? Tem a questão da lã, que vem
do carneiro. Então tem essa relação com a vida rural, talvez, com os elementos da natureza, e que ela vai trazer isso também nas pautas dela, nas questões que ela defendia ali para a arte. Então eu acho que arte e questões ambientais são assim, pontos chaves para entender o que a Lucinda estava querendo propor enquanto olhar mesmo para o mundo, para a cidade. A Lucinda era uma militante negra não declarada, né? Isso é muito interessante. Eu acho que tinha uma preocupação dela em não levantar a bandeira explicitamente e por questões pessoais, e talvez porque já reconhecesse que ela era a própria bandeira, né? Então, acho que isso é algo até que falta muito hoje, né? Em todas as militâncias assim, que a gente tem hoje nos movimentos sociais. Então, eu via que tinha esse cuidado assim, com ela mesmo, com a saúde mental, com o tempo, porque qualquer tipo de ativismo demanda tempo, demanda energia, são espaços para embates. E eu acho que por mais que ela tivesse essa energia de... não sei se a palavra é brigona, ela tinha esse cuidado de manter o respeito, de saber estabelecer os limites. É uma coisa que eu aprendi com a Lucinda, assim, tenho orgulho em falar isso. Como eu havia dito, né? Tinha essa preocupação em defender as causas da negritude, sobretudo aqui, né, no município, mas tinha também um cuidado pessoal com o que isso poderia implicar na vida dela, né? Sendo uma mulher negra, artista, que não era da cidade, né, que escolhe a cidade, mas que não era da cidade. Então, acho que ela era muito cuidadosa com essas questões. Eu penso que todo artista negro, quer queira ele ou não, por meio da obra dele, já existe um ativismo, né? Se a gente pensar que boa parte da produção intelectual e artística no Brasil é branca, né, e de referências eurocêntricas, eu acho que ter tido a possibilidade de conhecer uma mulher com a trajetória dela e que conseguiu desenvolver o trabalho dela, né, produzir essa obra em mais do que isso, né, passar para outras pessoas os seus conhecimentos, que eu acho que é onde entra também a Lucinda enquanto educadora, né? Isso é muito grandioso. Eu acho que isso por si só já é a militância dela. A Lucinda foi uma mãezona para mim. Eu acho que eu disse para ela isso uma vez, né? Eu tenho uma mãe incrível, inclusive tinha uma proximidade também muito grande com a Lucinda. Cuidou aí nesses momentos finais da Lucinda aqui entre a gente. Mas eu lembro, assim, foram poucas as vezes que eu chorei perto da Lucinda e que eu vi a Lucinda chorando. Eu acho que é um ponto que a gente tem em comum, assim, de não chorar fácil. Mas que ela se sentia, assim, satisfeita e com missão cumprida de ter sido essa mãe, simbolicamente falando, de tantas crianças, tantos jovens, de alguns adultos e adultas daqui da cidade. Então isso é, assim, muito generoso da parte dela, né?